Bom dia, meus amados irmãos, bom dia a todos. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Bom dia para você que está nos assistindo nessa manhã. Que Deus derrame graça sobre a sua vida, bênção sem medida. E que nessa manhã, meus amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e nós vamos, nesse momento, quero trabalhar nessa manhã, nessa reflexão bíblica, sobre um assunto que eu considero muito importante. Desde já eu peço aos meus amados irmãos que estão assistindo agora, compartilhe, abra uma sala de vídeo agora no seu Facebook e, por favor, compartilhe esse estudo, essa reflexão de agora, que é de suma importância. Eu quero tratar nessa manhã, meus amados, sobre o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Né? Êxodo capítulo 20 e versículo 3. Então, meus amados irmãos, vamos nesse momento compartilhar esse estudo bíblico, né? Essa reflexão em nome de Cristo Jesus com várias pessoas, né? Para que ambos ou as pessoas possam ter acesso ao ensinamento da palavra do Senhor. Então, o que é que diz Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, versículo 3, né? Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas antes do versículo 3, tem o versículo 1 e 2. Veja o que é que diz o versículo 1 e 2 de Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí diz aqui o versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Bom dia a minha irmã amada, a irmã Claudineide Amorim, que Deus abençoe, irmã Claudineide. Bom dia para você, graça e paz. Viu, irmã? Deixa a sua Bíblia aberta aí em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Nós vamos tratar nessa manhã, nesses minutos que nos restam, sobre o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, quais são os deveres exigidos nesse primeiro mandamento aqui? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o que é que Deus exige de nós com relação a esse mandamento aqui? A resposta é o seguinte: os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecimento e o reconhecimento de que Deus é um único Deus verdadeiro e nosso Deus, né? E devemos, com esse conhecimento e reconhecimento, devemos adorá-lo e glorificá-lo. Por isso, mediante o pensar e o meditar nele, lembrar-se dele e tê-lo em alta conta, honrar, adorar, preferir, amar, desejar e temer a ele, nele crer, confiar, esperar, desejar, alegrar-se nele, ser zeloso por ele, clamar por ele, dar-lhe todo louvor e graças e prestar-lhe toda obediência e submissão com todo o nosso ser, cuidar de agradá-lo em todas as coisas e de entristecer-se por ofendê-lo em algo e caminhar humildemente com ele. Então, esses são os nossos deveres, conforme diz aqui o primeiro mandamento. Deus ele exige de nós isso aqui. Então, vou apenas relembrar. Por Deus ser o nosso Deus,
verdadeiro e por nós servirmos a Ele em amor, por causa do grande amor com que Ele nos amou, pois até para amar a Deus, Ele teve que colocar esse amor em nosso coração para que nós amássemos, não é verdade? Então, os deveres exigidos por que Deus requer de nós, Ele exige de nós para com Deus é o seguinte. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então, o que é que Ele exige de nós? Primeiro, que nós devemos pensar nele e meditar em Deus. Depois nós devemos lembrar de Deus sempre em nossa vida, lembrar de Deus, dos seus feitos, das suas obras, da sua grandeza. Nós devemos ter Deus em alta conta. Nós devemos honrar Ele com todas as nossas forças, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, honrar a Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, e preferir amar, desejar ardentemente Deus e temer a Ele, obedecer a Ele, reverenciá-lo, né? Nós devemos crer nas suas palavras, crer em Deus, crer nas suas palavras, nas suas promessas, confiar em Deus, confiar plenamente nele, esperar em Deus, né? Desejar e alegrar-se nele, ser zeloso por Deus, clamar a Ele, suplicar a Ele em orações, dar-lhe todo louvor e graças e prestar-lhe toda a obediência e submissão com todo o ser. Cuidar de agradá-lo em todas as coisas e de entristecer-se por ofendê-lo em algo e caminhar humildemente com Deus. Então nós devemos ter isso em mente. Em Lucas capítulo 10, verso 27, vamos abrir em Lucas 10, versículo 27. O que é que diz aqui? Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Eu peço que vocês compartilhem esse estudo, tá bom? Bom dia aí ao meu amado irmão Rodolfo Matoso. Que Deus abençoe, irmão Rodolfo Matoso. Que Deus te abençoe. Deus abençoe teu ministério, tua vida, tua família, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Assim também, que Deus continue abençoando nossa amada irmã Clau, né, de lá da Igreja Presbiteriana de Areias também. Então peço que vocês compartilhem esse vídeo, tá bom? Nos seus grupos, com o pessoal amigo seu no Facebook. Lucas 10, 27 diz assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja, o resumo que Cristo fez da lei moral mostra que amar a Deus é a essência dos primeiros 4 mandamentos, né? E que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Então o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. E aqui em Deuteronômio, capítulo 26, verso 17, vamos para Deuteronômio, capítulo 26, verso 17, vamos ver o que é que diz a palavra de Deus aqui. Nós devemos conhecer e reconhecer que Deus é o único verdadeiro e o nosso único Deus. Então o que é que diz aqui Deuteronômio 26, 17? Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Então, o primeiro mandamento tem a ver com nós reconhecer a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, amá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo, temer a Ele, crer nele, crer nas suas palavras. Isso tem a ver com
o primeiro mandamento, meus amados irmãos. E existe outra pergunta aqui que eu quero compartilhar com vocês acerca do primeiro mandamento. O que significa amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma, forças e entendimento? O que é que isso significa? Pois nós ensinamos, nós pregamos que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração, alma, forças e entendimento. O que é que isso significa na prática e com base na Bíblia? Isso não significa uma mera atitude emocional para com Deus. Mas amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma, força e entendimento significa uma prática devocional total que nos leva a honrá-lo e a obedecê-lo em cada elemento, esfera e relacionamento da nossa vida. Veja, amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração tem a ver com honrá-lo, obedecê-lo em cada elemento, esfera e relacionamento da nossa vida. Tudo em nossa vida, meus amados, deve ser determinado pelo nosso amor a Deus. Por isso nada há na nossa vida que esteja separado da nossa devoção a Deus. Não podemos traçar ou planejar uma fronteira e deixar de fora qualquer esfera ou área da nossa vida e dizer que ali não conta o nosso relacionamento para com Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando Deus disse, não terás outros deuses além de mim, Ele está dizendo, não tenha outros deuses além de mim, que sou o verdadeiro Deus, e que a nossa devoção, o nosso amor, seja devotado somente a Deus, e que toda a área da nossa vida, tudo que tem a ver com a nossa vida aqui na terra, tem que ser uma vida de comunhão profunda com Deus. Então a nossa vida precisa ser uma vida de profunda comunhão com Deus, e que toda a nossa área, toda a nossa vida, todas as nossas particularidades, nós não devemos ou seja, toda a área de nossa vida que tem a ver com nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos relacionamentos com amigos, tudo Deus precisa estar presente na nossa vida. Ele tem que estar presente em nossa vida. Outra coisa também que nós não devemos deixar esquecer é o seguinte: tudo o que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Tudo o que você faz, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo o que você deve fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. Veja, quem achar que pode levar a sua vida profissional, política, social, sem Deus, é ímpio. E é ímpio nesse âmbito. Ou seja, se existe alguma área da sua vida de que Deus não pode participar, isso é incabível. Isso não pode acontecer, meus amados irmãos. Isso não pode acontecer. Deus ele tem que fazer parte de toda a sua vida, de todo o âmbito da sua vida, né? Ou seja, o crente em Cristo, que é coerente, há de compreender que a sua religião, que a sua vida, é o princípio regulador de toda a sua vida, toda a sua existência, e que não há nada na vida que possa estar à parte da sua relação com Deus. Sabe o que é que entristece Deus? Isso faz com que o crente fique triste e ande desolado. Quando você encontrar algum crente que está frio na fé, algum crente que não está orando, lendo a palavra, participando dos cultos, usando os meios necessários de santificação e crescimento, é porque existe algum pecado ali. Existe alguma área da vida desse crente que ele não quer que Deus se intrometa. Existe alguma área escondida, algum pecado escondido,
que está na vida desse crente, de que ele não quer que Deus participe. Então, Deus, ele precisa participar de minha e da sua vida de maneira 100%, meus amados. Deus, ele nos comprou corpo e alma. Logo, ele é o nosso Senhor. Se ele é o nosso Senhor, quando ele diz, não terás outros deuses além de mim, é que não deve existir nenhum Deus que possa dominar o nosso coração, a não ser o verdadeiro Deus. Deus e a sua palavra devem dominar o nosso coração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo devem se fazer parte da nossa vida, parte do nosso ser. Logo, nós devemos devotar a nossa vida completa a Deus, meus amados irmãos. Então, por que o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses além de mim, porque o primeiro mandamento foi posto como o primeiro dos 10 mandamentos? Porque esse primeiro mandamento foi o primeiro a ser escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? A resposta é: porque esse mandamento é o fundamento do qual os outros mandamentos dependem. A nossa obrigação para com Deus é a fonte e a base de todas as demais obrigações. É a obrigação primária e fundamental da nossa vida. Veja, se Deus, ele não é, se além de Deus nós temos outros deuses que dominam nosso coração, como por exemplo, tem gente que serve a Deus e serve ao dinheiro. Tem gente que a profissão dele ou dela é o dinheiro. O namorado pode ser um Deus, o dinheiro pode ser um Deus, a profissão pode ser um Deus. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na vida de alguém, esse se torna um Deus para as suas vidas. Deus não quer repartir com nenhum dos seus servos ou com ninguém. Ele não quer ser dividido na vida de alguém. Ou Deus é em primeiro lugar, ou Deus não é. Ou Deus ocupa a centralidade da sua vida como o seu único e verdadeiro Deus, ou ele não é o seu verdadeiro Deus. Para que ele seja o seu verdadeiro Deus, o meu verdadeiro Deus, nós devemos devotar toda a nossa vida a ele. Adorá-lo, crê-lo, obedecê-lo, amá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo com toda a nossa força. Então, por que somos obrigados a reconhecer a Deus como o Deus verdadeiro e nosso Deus? A resposta é: porque Deus é o nosso Criador. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Também porque Deus é o Redentor que livra o seu povo do pecado e do inferno. Por essa causa, qualquer pensamento sobre ser independente de Deus é um pensamento rebelde, ímpio e maligno. Nós não devemos viver a parte de Deus, mas dever e viver para com Deus. Como podemos expressar a nossa dependência de Deus? Como? Podemos expressar a nossa dependência de Deus, primeiro, tendo a atitude correta para com Deus. Segundo, tendo os pensamentos corretos a respeito de Deus. Terceiro, tendo as respostas corretas para com a sua vida ou para com a sua vontade revelada, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí vem a pergunta: o que é ter uma atitude correta para com Deus? A resposta é: uma atitude correta para com Deus é uma atitude, primeiramente, reverente, de reverência, de obediência, de submissão, de temor e tremor diante de Deus. Segundo, é uma atitude que compreende e reconhece a relação entre Criador e criatura e a infinita diferença e distância que existe entre os dois, e que reconhece que Deus é um ser infinito, qual jamais poderemos compreender, mas que permanecerá sempre misterioso e maravilhoso para nós. Veja, nós devemos compreender
que Deus, por natureza, ele é infinitamente distante de nós, com respeito à sua santidade, à sua grandeza, à sua majestade. Ele é um Deus transcendente, mas é um Deus imanente também. É um Deus que se faz presente conosco. Ele moralmente é puro, puríssimo, santíssimo, sapientíssimo. Então ele está muito além das suas criaturas. Porém, ele se faz presente, é o Deus imanente também, e habita conosco, nos protege, nos guia, nos direciona, e ele veio pessoalmente nos visitar, ele veio pessoalmente morrer por nós, ele veio pessoalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordaram, né, e Cristo voluntariamente veio para morrer na cruz, e ele, que é a segunda pessoa da Trindade, ele é igual ao Pai em termos de atributos, de divindade. Então, por isso que ele disse a Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus, pois ele é Deus, ele é divino. Logo, ele é Deus, e se ele é Deus, ele deve ocupar o nosso coração, a nossa devoção, e nós devemos adorá-lo. O que queremos dizer com pensamentos corretos a respeito de Deus? O que é que nós aprendemos disso? O que é ter pensamentos corretos a respeito de Deus? Primeiro, por pensamentos corretos a respeito de Deus, queremos dizer pensamentos sobre Deus que estejam de acordo com a verdade da revelação que ele faz de si mesmo na sua palavra, e que, portanto, não procedem de nossas próprias imaginações e desejos, mas da própria revelação de Deus por si mesmo. Pensamentos sobre Deus que procedem de opiniões, especulações ou da filosofia de mentes humanas, obscurecidas pelo pecado, não podem ser pensamentos corretos a respeito de Deus. Os únicos pensamentos corretos sobre Deus, da parte dos seres humanos pecadores, são aqueles derivados da Bíblia. Então nós devemos, meus amados irmãos, nós devemos pensar, ter um pensamento correto a respeito de Deus, quando os nossos pensamentos são derivados da própria palavra de Deus. Deus revela o seu caráter aqui na sua palavra. Então ele revela quem ele é, os seus atributos, as suas qualidades que formam o seu caráter. Então nós devemos ter um pensamento correto a respeito de Deus, e não pensamentos especulativos a respeito de Deus, pois os homens, eles têm os seus pensamentos distorcidos a respeito de Deus. Nós não devemos ter pensamento distorcido a respeito de Deus, mas que o nosso pensamento seja pensamentos corretos com base na revelação. Em segundo e último lugar, nós ouvimos em primeiro lugar quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento. Em segundo lugar, nós ouvimos o que significa amar o nosso Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, alma, forças e entendimento. Vimos algumas perguntas agora. E, por fim, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Quais são os pecados? Primeiro, os pecados proibidos no primeiro mandamento. Primeiro mandamento, não é segundo mandamento não, primeiro, tá? Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Nós ouvimos as exigências, o que é que Deus exige com relação ao primeiro mandamento, e agora os pecados proibidos no primeiro mandamento. Então, os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo. Ateísmo é negar ou não ter a Deus. O segundo é a idolatria. A idolatria. Idolatria é ter ou adorar mais de um Deus, ou a um Deus que não o verdadeiro Deus, ou a outro Deus qualquer, associando-o ao verdadeiro Deus. Não tê-lo, nem confessá-lo como Deus e nosso Deus. A omissão ou a negligência de alguma coisa devida a ele, e que é exigida nesse mandamento.
a ignorância, o esquecimento, os falsos conceitos, as falsas opiniões, os pensamentos indignos ou ímpios sobre Deus. Então, Deus proíbe o ateísmo, Deus proíbe a idolatria, Deus proíbe não tê-lo nem confessá-lo como Deus verdadeiro. Deus, ele proíbe a omissão ou a negligência a respeito dele mesmo. E Deus, ele proíbe a ignorância, o esquecimento, os falsos conceitos, as falsas opiniões ou pensamentos indignos acerca de Deus. Então, Deus, ele nega essas coisas. Então, os pecados proibidos no primeiro mandamento é a idolatria. Ou seja, nós não podemos ter outro Deus além de Deus. Por isso, meus amados, por fim, para encerrarmos a nossa reflexão, é por isso que nós devemos, nós devemos amar a Deus, servir a Deus, ter Deus como nossa prioridade, como nosso Deus verdadeiro, como Deus Santo que está em nossa vida, não é verdade? Então, meus amados irmãos, aproveitando esse momento agora, nós devemos refletir. O que é que nós devemos aprender com essa reflexão nessa manhã? Primeiro, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa trindade, essa triunidade, eles formam o verdadeiro Deus, a que nós devemos servir, adorar, louvar, crer, obedecer, ser submisso e obediente a Ele e à sua palavra. Segundo, que nada deve ocupar o nosso coração a não ser o Deus verdadeiro. Não permitamos ou não devemos permitir que outra pessoa ou qualquer outra coisa, qualquer outra criatura ou nada venha ocupar o nosso coração, mas que Deus ocupe o nosso coração em primeiro lugar, que o primeiro mandamento seja real em nossa vida. Não teremos, ou não devemos ter outro Deus além do nosso Deus verdadeiro, que nos ama, que enviou Jesus para morrer na cruz, que Ele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus verdadeiro também, que é o nosso Redentor, Salvador, Soberano, Ele morreu na cruz. Ele morreu uma morte substituta e voluntária e vicária na cruz. Ele, sendo 100% homem, 100% Deus, se entregou para nos salvar, para morrer por nós na cruz. Devemos adorar a Deus como nosso único Deus verdadeiro e maravilhoso. Portanto, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Meus amados, nesse momento eu peço que você que está aí ao vivo agora, faça um pedido de oração para que nós possamos orar agora. Faça seu pedido de oração para que nós possamos, nesse momento, adorar ao Senhor. Adorar orando ao Senhor. Então, nós precisamos agora, meus amados, faça o pedido de oração, seja qual for o pedido que você esteja precisando, para que possamos orar agora e pedir a Deus que estenda a sua mão, continue estendendo a sua mão sobre a sua vida, para que Deus, Ele continue derramando graça sobre a sua vida. Então, se você estiver ao vivo ainda, escreva seu pedido de oração, para que possamos orar e apresentar a Deus o seu pedido de oração. Então, já que ninguém escreveu, mas mesmo assim nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele graça sobre a nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te oramos e pedimos graça, Senhor. Deus Santo, Deus bendito. Diz a tua palavra, Senhor Deus, que nós não devemos ter outros deuses, ou ter outro Deus além de ti, Senhor. Que em nosso coração, mente, força, vida, que tu possas fazer presente em todo o nosso ser, em todas as nossas decisões, em toda a nossa vida, Senhor. Que possamos levar uma vida pura, irrepreensível, santa, submissa, reverente, com temor e tremor diante de ti. Deus, tem misericórdia de nós, teus filhos, teus servos,
Nos concede uma sexta-feira cheia do Teu Espírito Santo, cheia da Tua graça, da Tua bênção sobre nós. Nos dá um dia de bênção, de paz na Tua presença, e que essa mensagem chegue a muitos lares, em muitas vidas, e que Tu possas tocar nos corações e transformá-los, salvá-los, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, aplicando a obra da redenção de Jesus. Em nome de Jesus, nós já Te oramos e agradecemos. Amém. Vamos, nesse momento, apresentar os enfermos, né? Vamos orar pelos enfermos que a nossa amada irmã, ela pediu. Nossos enfermos que estão com Covid-19. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, também Te apresentamos os enfermos, nossos irmãos enfermos, aqueles que pegaram a Covid-19 ou outra doença, Senhor. Tem misericórdia, cura, estende Tuas mãos, Senhor, curadora, usando os médicos, os remédios, o tratamento, ou mesmo a cura miraculosa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, derramando a Tua graça, curando, e não só curando o corpo físico, mas a alma também de muitos amados irmãos e de pessoas que estão com depressão, estão tristes, desempregados, passando por problemas, Senhor. Tem misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, nós Te rogamos e pedimos, em nome do Senhor, que Tu cure os enfermos, nossos amados irmãos enfermos, e que Tu possas transformá-los e derramar da Sua graça, lhes dando cura, bênção e vitória, em nome de Jesus. Amém. Irmã Claudineide Amorim, nosso amado irmão Rodolfo Matoso e os meus amados irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida, tá bom? Continue orando por mim, por nós aqui em Teresina, e que continue orando pelo nosso ministério, no plantar dessa igreja, no plantio dessa congregação, né? Estamos fazendo um trabalho de revitalizar esse trabalho e de plantação, né? E formação das sociedades, né? Ore para que as sociedades SAF, o PH, o MP, o CP, o UPA, possa ser formado nessa nossa congregação. Que Deus vos abençoe, que Deus ilumine a sua vida e derrame graça sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.